Jesus, o amigo de todas as horas. Eu diria que hoje eu não sou portador de boas notícias, mas para que as notícias melhorem, nós precisamos agir. E esse tema suicídio, ele está diretamente ligado pelo mês, né, o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Aí eu troco as cores, né? Tem outubro rosa, o novembro azul, né? O outubro é câncer de mama e o novembro é o câncer de próstata, não é isso? Tenho a impressão, não sei se vocês concordam comigo, que dedicando-se a uma doença como câncer, nós somos mais eficientes. Nós somos mais efetivos, não que nós não temos que dar atenção para elas, temos que dar atenção sim, mas quando a gente fala de doenças do corpo, doenças da matéria, nós respeitamos mais. Nós estamos saindo agora de uma pandemia, não, a pandemia é um negócio que foi sério, foi grave, eu diria que foi um negócio maluquice. No início da pandemia a gente achava que era na calçada e ia morrer, parecia até filme de zumbi, de Walking Dead, né? Você chegava da rua, tirava a roupa inteira da porta, a roupa ia para a máquina de lavar e você corria para o chuveiro. A minha filha nasceu em março de 2020, para sair da maternidade foi uma operação de guerra. Eu não sei contra quem exatamente, mas um ficou com o carro parado na porta, o outro pegou de lá, segura, corre, entra dentro do carro, fecha as portas, acelera e corre. Então, uma maluquice que nós passamos. Mas nós valorizamos isso. E como é que nós vencemos a pandemia? Principal arma nossa? Informação. Como é que o vírus, é um vírus primeiro, não? Como é que ele se contamina? É através do ar, é através do contato? Informação. Até porque até então ele não tinha cura. E passou a ter cura depois. Então a única maneira que nós tínhamos de combatê-lo era se prevenindo para não pegar. E para se prevenir, é preciso informação. Só há prevenção com informação. Muito bem, pandemia não é novidade para a gente. Porque esse aí, ó, passa um, por favor. Esse aí, coloquei ali o livro da Ivone Pereira, que é talvez a obra mais referencial, Memória do Suicida. Quem não pôde ler, leiam. Suicídio já é pandemia há muito tempo. A Organização Mundial de Saúde já descreve o suicídio como uma pandemia há algum tempo. Não sei se vocês conhecem esses números, eu me impressionei muito. Faz tempo, o André Trigueiro está novinho ali, tá garotinho ainda, o André Trigueiro. Esse livro aí, Viver a Melhor Opção, é um livro que traz todas essas informações. Ele só dedica o último capítulo, ele é espírita, né, o André Trigueiro, ele só dedica o último capítulo à visão espírita do suicídio. Então, um livro bem informativo. Mas, por ano, no mundo, cerca de 804 mil pessoas se suicidam. Isso dá 2.200 casos por dia. Olha só, gente, olha os números. É isso mesmo. E isso me impressionou muito na época, muitos anos atrás, quando eu vi isso, né? A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. A cada 40 segundos, no mundo, né, uma pessoa se suicida. No Brasil, 26 óbitos oficialmente registrados, porque tem a tal da subnotificação. O que é subnotificação? É acidente de trânsito, acidente com arma de fogo, metrô parou. Eu vi que o metrô de vez em quando para, aqui não, mas lá no Rio de vez em quando o metrô para. O número de suicídios supera conflitos em guerra, mata mais do que a guerra da Ucrânia, mata mais do que as guerras que existem hoje no mundo inteiro. Para cada pessoa que tenta, estima-se que 20, ou melhor, para cada pessoa que consegue, estima-se que 20 pessoas tentam e não conseguem. 16 milhões de tentativas por ano, uma tentativa a cada 3 segundos. Esse é o número da Organização Mundial de Saúde. Portanto, a gente já convive com a pandemia
há muito tempo, não é de Covid. E não estou aqui diminuindo de Covid. A gente não vai trocar um erro pelo outro. Qual é, talvez, o problema? O problema é que, para os casos que envolvem saúde mental, existe ainda algo que é exatamente o que não faz com que essa temática suicida venha para, digamos assim, o topo da mídia e das informações, que chama-se tabu. O suicídio, ele é cercado de tabus. Não é bonito, não é bonitinho falar que alguém se suicidou da família, né? Não é algo... até algum tempo atrás, pouco tempo atrás, a igreja não enterrava suicidas. E aí, as igrejas católicas eram quem tomavam conta dos cemitérios. Então, o cemitério era só o sagrado, você recebia lá a extrema-unção, estava devidamente encaminhado, mas o suicida não. O suicida não tinha perdão. Deus não perdoa suicidas, ou não perdoava naquela época. Tem uma história conhecida do Divaldo que ele fala que uma irmã dele se suicidou, a mãe foi na igreja encomendar a missa de sétimo dia, no enterro, e o padre falou, olha, e o padre é amigo da família, lamentando o ocorrido, porque conhecia também, consternado, e falou, olha, lamentavelmente não podemos enterrar, não podemos fazer missa de sétimo, mas por quê? Porque a sua filha se suicidou, ela foi direto para o inferno. Ela não teve possibilidade de interferência. Ela não foi para o purgatório. Purgatório é mais ou menos as nossas colônias espirituais. Só que as colônias espirituais não têm caminho para o inferno, né? Lá já é uma mistura de inferno com purgatório. As colônias espirituais, elas têm os lugares dela lá, os umbrais. Então o umbral serve mais ou menos ali como purgatório, mas depois a gente sabe que a gente evolui, né? Não ao inferno dentro da concepção espírita. Mas no caso do suicídio, ele vai direto. E a mãe de volta pergunta assim, fala assim, padre, então é o seguinte, esse Deus, eu não acredito mais nele. Por que Deus é esse? Deus não é amor? Ele não perdoa minha filha? Porque eu, padre, já perdoei a minha filha. Então, como é que Deus não perdoa? Então, o suicídio é envolto de tabus, né, de uma série de questões que faz com que a gente não fale, não converse sobre o assunto. E eu não quero me prender aqui muito nesses dados, está lá no livro, depois a gente pode até marcar algum momento com mais tempo para falar mais detalhadamente, mas existem alguns detalhes interessantes sobre o suicídio, que é a questão de nós tomarmos cuidado na divulgação deles, como divulgam, porque ele pode induzir outras pessoas a se suicidarem também. Teve aí o caso do Chorão e Champion, Charles Brown Jr., e o Chorão se suicidou, o Champion já tinha tendências e seguiu os passos do amigo. Não enaltecer as qualidades morais do suicida, isso são orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, o suicida, ele é envolto de uma série de questões. Por que uma pessoa se suicida? Os estudiosos, que são chamados suicidólogos, não sabem dizer por quê. Há coisas que melhoram, que diminuem a ideação suicida, e há coisas que contribuem. Mas eles não sabem dizer ainda por que uma pessoa se suicida. Então, por exemplo, uma sensação de não pertencimento, como índios, por exemplo, se suicidam muito porque eles são índios ou eles são homens civilizados, os chamados homens brancos. O homem branco fala que ele é índio, porque ele tem jeito de índio. O cara lá da tribo, os anciãos, falam que ele é homem branco, porque agora ele anda de tênis, de calça jeans, tem celular. Então, falta de pertencimento. Homossexuais têm tendências suicidas, porque a família rejeita, não tem amigos, e nos lugares onde eles frequentam, eles têm que esconder, falta de pertencimento. Mas há questões também ligadas a agricultores que trabalham com produtos químicos. Há um alto índice de suicídios, por conta lá da quimia cerebral, ali, o contato com aquelas substâncias leva o cérebro a funcionar de alguma maneira ali equivocada, e que eles se suicidam muito. Então, existe uma série de questões, mas note bem, foi feito um estudo, o livro descreve, onde pegaram centenas de atestados de óbitos
onde foi declarado suicídio, e verificou-se que de cada 10 casos, 9 estariam ligados a doenças psicopatológicas, que poderiam ser diagnosticadas e tratadas. Ou seja, em 90% dos casos, os especialistas não gostam muito que falem isso, mas realmente é uma informação que pode ser equivocada, mas a gente poderia pensar que em 90% dos casos poderia ser evitado. Porque se você faz o diagnóstico e começa um tratamento, grande possibilidade de que isso não aconteça. Então, em 90% dos casos, está ligado a doenças psicopatológicas, doenças mentais, psicológicas, psiquiátricas. Acontece que nós somos extremamente preconceituosos com esse tipo de problema. Vocês já notaram que a gente fala assim para as pessoas, seu neurótico, tem problema nenhum, psicótico. Vocês não sabem o que é um cara psicótico? Psicótico é o cara que é maluco, numa palavra vulgar, né? É uma estrutura psicótica, é uma estrutura de uma pessoa que delira. E a gente fala isso sem esquizofrênico. Ou então, você é maluco mesmo. A gente tem problema em falar isso? Nem. A gente está fazendo o que quando a gente fala isso para a pessoa? Denegrindo ele moralmente. Essa é a nossa intenção. Eu estou brigando com a pessoa, vou dizer que ela não tem moral para e aí fala um negócio desse. Você já viu alguém falar assim, seu hipertenso? Já viu? Porque se tu fala um negócio dele, o cara vai tá maluco, o cara é doente mesmo. Você vai fazer isso, seu diabético? Porque diabetes é coisa séria, né? Outro dia eu estava assistindo uma palestra da Lula Dutra falando de evangelização infantil, né? Que quando o filho fala assim, não quero ir para aula de matemática, não tem conversa. O pai, por mais tranquilo que seja, vai para aula de matemática, português, biologia. Agora, para a evangelização, o pai fala assim, não, quando crescer, escolhe. Aí quando cresce, tem ideias suicidas, começa a usar droga, aí manda lá a equação de matemática resolver o problema. Mas o que o pai falou para ele a vida inteira? Que matemática é importante, evangelização não é. Foi isso que ele aprendeu. O Haroldo Dutra fazia esse comentário muito interessante. Então veja bem, nós mesmos não valorizamos isso. A Organização Mundial de Saúde falava que até o ano de 2022, o maior índice de afastamento do trabalho para tratamento de saúde seria depressão. Nós estamos em que ano? 2022. E eles entendem que esse número aí vai dobrar até 2040. Depressão responde por 40% dos casos de suicídio. Então existem vários motivos, então eles observam que depressão responde por 40%, nessa pesquisa que fizeram, 40% dos casos de suicídio. Então, o maior objetivo de falar sobre isso é justamente falar. Nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos nos informar. Nós precisamos valorizar. Quando uma pessoa fala assim, estou cansado da minha vida. Não aguento mais. Aí o que a gente fala para a pessoa? Mas você tem tudo, você tem uma casa linda, você tem um marido maravilhoso, uma esposa sensacional, filhos muito bacanas. Aí a pessoa fala, é verdade, isso é o que não presta, aí se mata. A gente não sabe lidar com essa situação. Já deixo aqui o número do CVV, 188, Centro de Valorização da Vida. Começou com um grupo de espíritas, um grupo num centro espírita, começou o trabalho, hoje não é mais espírita. A minha esposa fez o curso, eles são severíssimos. Você tem que fazer o curso bem feito, senão eles te excluem e falam, quando você puder fazer, tiver calma, com tranquilidade. Então, Centro de Valorização da Vida. Você liga para o Centro de Valorização da Vida, aí a pessoa fala assim, eu estou pensando em me matar. A pessoa fala assim, que Deus te ajude, mas a pessoa é ateu. Então, estou pensando em me matar. O CVV vai dizer assim, você deve estar com um problema muito sério. E está com um problema muito sério. Então, esse início aqui é justamente para nós fazermos um alerta da gravidade do assunto, da gravidade da situação, que graças a Deus a Covid está diminuindo, e se Deus quiser ela vai subir da nossa vida, vai ser uma lembrança ruim, mas o suicídio não, ele está crescendo cada vez mais, e a gente simplesmente não liga para ele.
a gente acha que psiquiatra é coisa de maluco, né? Que psicólogo, eu faço análise, por exemplo, às vezes eu conversando, a pessoa, eu falo assim, não, porque eu da minha análise, o meu analista, e aí eu noto que o cara me olha assim, né, meio esquisito, né? O cara fala, esse cara é meio estranho, né? Meio doido, né? Porque isso é preconceito, isso é tabu, isso um amigo meu que tá indo ao psiquiatra, ele falou que o psiquiatra dele falou, não, você precisa, porque o psiquiatra trata da mente, né? Quando você fala de depressão, você está falando de um problema neuroquímico, tem que tomar medicação para equilibrar lá os neuropeptídeos, dopamina, noradrenalina, e aí você tem que fazer o tratamento psicológico para saber o que levou aquilo. E aí falou que o psiquiatra dele falou assim, ó, só não faz esse negócio de psicanálise, porque esse negócio de psicanálise não presta. Aí ele veio com isso para mim, né? Não, porque ele falou que psicanálise não presta. Eu falei, tu acreditou nele? Aí ele ficou assim para mim, eu falei, e ele já leu quantos livros de psicanálise para estar falando um negócio desse? Então a gente vai comprando essas ideias, sem nem conhecer, pode até dizer que não gostou, desde que você conheça. Não tem como dizer que não gostou se você não conhece. Dito isso, né, informações bem superficiais, mas só para a gente perceber a gravidade do assunto, a gravidade da situação, e a gente normalmente prefere ignorar os problemas, só que os problemas não ficam no porão do inconsciente muito tempo, eles acabam dando um jeito de sair, o Freud chamava de pulsão, através do teu comportamento, através de coisas esquisitas que você faz, né? Ou através da chamada histeria, que é quando isso começa a somatizar. A doença, ela tem causa lá no psiquismo. E Kardec vai dizer que tem causa no espírito. E o perispírito vai reproduzir isso, vai receber do espírito e reproduzir no corpo. Então, o assunto é urgente. E aí, o que o espiritismo tem a contribuir com essa questão? Note bem, qual é a lógica do suicídio? O cara pensa assim, vou me matar. Ele vai se matar por quê? Porque ele tem um problema. E ele entende que quando ele se matar, ele vai resolver o problema. Essa é a lógica do suicida. Portanto, o suicida já é, em sua estrutura, um materialista. O que eu estou chamando aqui de materialista? Materialista é aquele que acredita que morreu, acabou. Que a morte é a finitude dos sentidos. Que quando morre se extingue o que você pensa, o que você é. Isso é uma coisa que a gente não para pensar, principalmente aqueles que se dizem ateus e materialistas. Porque, como diz Dostoiévski, naquele livro dele, Os Irmãos Karamazovski, ele diz o seguinte, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Porque o que eu deveria temer? Por que eu não deveria responder o mal com o mal? Por que eu não deveria tentar me dar bem no mundo? Se no mundo parece que só quem é esperto, né? Quem é mal se dá bem. Então a lógica do suicídio é essa, Deus não existe, eu estou com um problema, eu vou me matar e eu resolvo meus problemas. Resolvo os problemas como? Deixando de existir. Acontece que depois daquela tarde horrorosa do Gólgota, depois do julgamento mais injusto da história da humanidade, 3 dias depois, diante do sepulcro vazio, Jesus prova que ninguém morre. Que a vida prossegue triunfante e nada consegue morrer. Nós conseguimos morrer, mas ninguém sai da vida. Nós conseguimos sair do corpo, mas a vida segue, ninguém morre. E mais preocupante ainda para quem tem essa ideia, é que quando morremos, nada muda. Ninguém melhora pelo fato de ter morrido ou piora. Você permanece sendo a mesma pessoa que era. A morte não muda ninguém. Essa foi a primeira observação de Allan Kardec, quando ele começa a entrevistar os espíritos e vê que a condição psicológica, se era feliz, se era triste, continua feliz, continua triste. Se tinha problema, continua com problema. Porque a morte não muda ninguém. Então esse é o objetivo. Morrer e acabar com o problema. Aí você vai e tenta se matar, pensa que vai morrer e não morreu. E aí os espíritos acreditam que estão vivos. Quem trabalha com reunião mediúnica sabe
que talvez 75% da tarefa dos doutrinadores é convencer o espírito que ele morreu. Ele não acha que morreu. Por que ele não acha que morreu? Porque no fundo ele não acredita, inclusive em espíritas. Existem livros aí tipo Trilhas da Libertação, um hospital psiquiátrico para espíritas falidos, que falava e não fazia, e quando chegou lá do outro lado falava, meu Deus, era verdade, enlouquece. E aí tem que ser ajudados, palestrantes, médiums, famosos. Ainda bem que eu não sou famoso. Então o cara, por quê? Porque no fundo ele não acredita. E aí quando chega lá, toma aquele choque. Se recusa a aceitar. Kardec dá um exemplo aqui no Céu e Inferno. Imagina uma pessoa sonâmbula. Ele está ali sonâmbulo. Durante o sonambulismo você pergunta assim, você está dormindo? Ele fala, não, estou acordado. Porque ele acredita o quê? Que está dormindo. E o que é estar dormindo? Está dormindo é estar com os sentidos desligados. É como ele apertou lá, está off. Como diz aí na gíria moderna. Está on, está acordado. Está off, está dormindo. Então ele está no estado de sonambulismo, que é um estado que Kardec explica como a emancipação da alma, e você fala com ele em espírito e ele acha que ele está, estou acordado, estou vendo, estou trocando ideia, estou acordado. Então o cara se mata. Aí, pô, estou vivo, não morri, não consegui me matar. Mas olha o problema. Só que ele agora piorou a situação dele. Porque se ele deu um tiro na cabeça, ele vai estar com a cabeça sangrando. Ele vai estar sentindo a dor do tiro. E aí existem descrições que o cara está dentro do caixão, que ele está sentindo os vermes corroerem a carne dele. Ele está sentindo ali, eu vi um relato de uma pessoa que passou por uma autópsia, e na autópsia eles lavam a pessoa por dentro, depois que faz a autópsia, lavam, e eles sentiam um jato d'água. Ué, esquisito isso, né? Como é que isso acontece? Céu e Inferno, Kardec entrevista vários tipos de espíritos, né, para trazer uma questão prática sobre isso. E tem uma parte aqui de espíritos suicidas. Esse camarada aqui, ele cortou a garganta. Aí Kardec evocou ele. Onde vos achei hoje? Kardec conversando com o espírito através do médium. Kardec não era médium. Muita gente acha que era, né? Kardec não era médium. Kardec conversando com o espírito através do médium. Evocação, né? Não sei. Kardec perguntou, onde você está hoje? Porque o cara já morreu. Ele fala, não sei, dize-me. Eu não sei onde eu estou, fala você onde eu estou. Estás numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco, que são boas, que estão bem intencionadas em conversar aqui com você. Aí ele responde, dize-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Só o cara está morto. Eu lembro uma vez numa doutrinação, fiz várias, né, mas algumas me marcaram, que eu fui conversar com o espírito, e aí quando eu cheguei, que eu digo, né, quando eu cheguei no médico, oi, tudo bem? Ele falou assim, opa, parece que ele tomou um susto, ele falou assim, opa, que legal que você chegou, eu estou bem, eu estou meio ferido, mas eu estou tranquilo, eu estou bem, vocês já estão chegando aí para me ajudar? É o que eu falo, o cara não acredita, ele não sabe que morreu. Às vezes até sabe, mas ele não quer acreditar. Aí eu falei, não, tudo bem, olha, eu cheguei aqui na frente, mas eu estou com uma equipe aí de socorro, e eles já estão chegando, vamos conversar aqui por enquanto? Ele, vamos. Falei, quanto tempo você está aí? Aí ele, faz muito tempo, cadê? Ele não está mais ali naquela situação, ele está vivendo aquilo mentalmente. Eu falei, aí, muito tempo, eu nem lembro mais. Eu falei, pois é, e aí, você está machucado? Tá sangrando? Não estou sangrando, mas eu falei, você está sangrando há muito tempo? Isso é para cair a ficha dele. Aí eu falei assim, e aí, e se alimentado? Você se alimenta, você bebe água, esse tempo que você está aí? Aí esse rapidamente, porque essas doutrinações não somos nós que fazemos assim a primeira, né? Provavelmente ele já passou por isso, por várias doutrinações. E aí ele caiu num choro convulsivo. Ele
falou assim, não, porque a minha esposa, os meus filhos, eu falo muito isso, né? A morte é mal educada. A morte não respeita ninguém. Você vai para casa agora para jantar com a família, acontece alguma coisa, não vai mais. Ah, eu tinha planejado que amanhã, por isso que a gente tem que procurar fazer logo, né? Fazer logo. A morte não respeita isso. E ele chorou, assim, na verdade ele sabia que estava morto já, mas quando eu cheguei e falei com ele, acendeu uma esperança dele estar vivo. Mas eu fui obrigado a acabar com essa esperança dele. Eu lembro que eu me emocionei muito, foi uma doutrinação muito interessante que sirva de lição, para a gente dar valor a isso agora, porque depois, se a gente morre acreditando que não é o simples fato de acontecer que vai nos fazer acreditar, porque, assim, a gente acha que morreu, aí se vê vivo. Eu fiz uma cirurgia agora recentemente, levei uma anestesia geral, e assim, ó, a cirurgia levou 5 horas. O anestesista conversando comigo, o médico já é meu amigo, já fez 2 cirurgias, é a terceira, falei, na hora de acabar essa amizade, não está dando muito certo, né? Mas aí eu conversando com o anestesista, ele falou assim, ó, vai sentir um soninho, tá? Eu falei, tá bom, já estou sentindo. Ele, ó, vou aumentar o soninho, acabou, não tem mais nada. Acordei 5 minutos depois, pareceu 5 minutos para mim. Aí já acordei, a cirurgia foi no ombro, já acordei com o braço imobilizado, ele já conversando comigo ali, animando, só tinham passado 5 horas. Então imagina, você morreu, achou que vai morrer daqui a pouco. Só que você acorda com alguma sensação muito ruim, no caso do suicídio. E aí ele continua aqui, ó. Então veja que ele fala, o Kardec pergunta, né, como é que você está? Ele diz, dizei-me-se vivo, pois este ambiente me sufoca. Kardec comenta assim, ó, sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se turbilhão da matéria corporal. Olha que informação interessante. Embora morto, a alma está imersa num turbilhão de matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas a ponto de se acreditar encarnado. Que vos impeliu a vir aqui? Sinto-me aliviado, respondeu ele. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto? Eu? Não. Que habita o meu corpo. Eu não estou morto. Eu estou no meu corpo. Não sabeis como sofro. Sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Então veja, ele não só acredita que está vivo, como ele está rezando para alguém chegar lá e matar ele de vez. Que ele já está achando que ele falhou na tentativa dele. Tens ainda os mesmos motivos para ficar incógnito, porque ninguém conseguiu identificar o corpo dele. Sim, não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Poderei dar-nos o vosso nome, idade, profissional, domicílio? Absolutamente não. Tinha família, mulher, filhos, era um desprezado, ninguém me amava. O que fizeste para ser assim, repudiado? Quantos os são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família, só que coisa chocante, quando ninguém o preza. Eu estava conversando isso hoje de manhã com a minha esposa. A gente conhece algumas pessoas, são pessoas que não conseguem conviver socialmente. Tem dificuldade, porque conviver socialmente não é fácil. Aturar e ser aturado não é fácil, mas a gente precisa conviver. No momento que vos suicidares, não experimentastes qualquer hesitação, ansiava pela morte, esperava repousar. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a tal projeto? Como é, que saber que a vida continua, que existe um futuro, não fez você desistir? Os suicidólogos dizem que uma religião ajuda. Eles não dizem que resolve, mas ajuda. Existe Deus. Não acreditava nele, no futuro. Absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. E ele não tinha esperança nenhuma. Que reflexões vos ocorrem ao sentirdes a extinção da vida? Não refleti ainda,
mas a vida não me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes me corroerem. Tem vários aqui. Então, isso é um relato de um suicida. Então, Kardec fala, né, da questão do que é viver e do que é morrer. O que é tecnicamente morrer e viver? E aí eu estou falando da vida encarnada, da vida biológica. Porque, na verdade, viver e morrer dentro do ponto de vista espiritual é uma coisa que não faz sentido. Porque só a vida. Quando você fala de morte, a morte é o contrário da vida. Então, do ponto de vista espiritual, não existe morte. Mas do ponto de vista aqui encarnado, nós estamos vivos. O que tecnicamente nós estamos querendo dizer? E aí lá no início do Livro dos Espíritos, ele vai falar lá de princípio vital, de vida, de morte. E ele diz lá o que é vida. Que é um conceito que é muito interessante e vai estruturar vários desdobramentos, inclusive aí de algumas discussões sociais que eu vejo às vezes espíritas meio equivocados quando eles falam assim, sou espírita e defendem algumas ideias. É um contrassenso. Ou você é espírita e você defende isso. Os dois não dá. Mas aqui, se atento ao nosso pensamento, você está vendo? O espírito, quando desencarnado, o que está desencarnado? Ele está fora do corpo. Então ele tem lá o espírito e o perispírito. Ali o Hernani Guimarães Andrade, o saudoso Hernani Guimarães, que era um pesquisador do espiritismo, ele vai chamar o perispírito de MOB, modelo organizador biológico. Então, quando a gente vai reencarnar, nós já temos no nosso perispírito um mapeamento do que nós precisamos a fim de evoluir, a fim de aprimorar as nossas aptidões. Então, qual é o corpo que eu preciso com o objetivo que eu tenho? Então, eu vou viajar para a Europa. O país é frio, eu preciso saber o que eu vou fazer lá, o que para saber a roupa que eu vou vestir. Então, o perispírito ele tem ali a descrição dos objetivos para a roupa que vai ser o quê? A roupa vai ser o corpo. Então, você tem lá, tá vendo? Os espermatozoides no momento da concepção, no momento lá da relação sexual, o espírito ele vai influenciar diretamente na escolha do espermatozoide, que combinado com o óvulo, ele vai formar ali a primeira célula, né, para começar o desenvolvimento do embrião. Então vejam que é o espírito que magneticamente se liga ali, faz a escolha, olhos azuis, cabelo, cor da pele, vai ser menino ou menina, vai aos 30 anos de idade ter propensão para desenvolver uma doença X ou Y. Então ele escolhe aquilo ali. E aí ele vai potencializar, porque são milhões, milhares de espermatozoides, e o espírito vai estar gerenciando, usando o seu perispírito como o modelo para construir a casa que ele quer. Ele tem a planta, que é o perispírito, para construir a casa que ele quer. Ok? E aí notem bem, só que o que acontece é que aí eu vou me utilizar de um termo que eu escutei a minha amiga Maísa, muitos anos atrás. Eu não falo muito isso para a Maísa porque ela fala que eu estou revelando a idade dela, né? Porque a gente vai falando assim, há muitos anos atrás significa que eles estavam conversando ali agora, né? Eu falei que antigamente eu falava que quando eu vi uma pessoa com 40 anos de idade, eu falava assim, um velho, né? Eu não sei nem quem está vivo ainda, né? Eu estou com 50 hoje, né? Meu amigo lá falando que está com 82, eu falei, pô, vou chegar lá, né? Mas a Maísa falava o seguinte, que quando o perispírito vai se unir ao corpo, se agregar, então notem bem, o perispírito, ele vai, no livro da Gênesis, Kardec fala que o perispírito ele vai se enraizando no princípio vitomaterial. Então, ele cria ali, ele induz a primeira célula, que é o espermatozoide com o óvulo, e nisso ele se liga, o perispírito dele liga ali. E ele vai induzindo a mitose, né? Eu gosto lá da biologia, na minha época, né? Ginásio, segundo grau, que eu, por exemplo, não era chegado à biologia, mas que hoje eu vejo que serve para alguma coisa. Né? A mitose as células vão se multiplicando. Então, o que multiplica? O Einstein dizia que não tem energia ali
para sustentar nenhuma célula, o que dirá ela se multiplicar. E essa é uma das colocações que ele faz para dizer que Deus existe, porque não tem energia ali para isso. Mas quem é que está por trás ali induzindo o processo? O Espírito. Então vejam que ele vai ligando, aí a primeira célula, aí a célula faz mitose, ou seja, se multiplica. Ele vai ligando o perispírito dele. Está dando para entender? Ele vai formando lá no zigoto a primeira célula e ela vai se reproduzindo. E quando Kardec fala do princípio vito de vitalidade, material do corpo físico. Vito é a energia. Energia de quê? Como é que gruda? Como é que liga? Vocês assistiram Ghost. Muitos aqui não, o pessoal mais novo, né, não sei, filme de velho. Ghost deve ter uns 40 anos, né, que passou. Mas lá no Ghost, eu falei pro meu sobrinho assistir, meu sobrinho tem 11 anos que eu falo, ele tem uma hora lá que o Sam, né, ele leva um tiro, ele sai correndo, aí ele continua correndo, para, olha para trás, o corpo dele está caído lá. Por que ele não volta e entra no corpo de novo? Porque na hora que a gente reencarna, tem uma cola. Isso que a Maísa explicava. Não é uma coisa lá, o Marcos falou que tem uma super onda. Não, isso é para a gente entender como é que é, né? Eu estou usando uma metáfora aqui para a gente entender. Então, no processo, junta ali um chamado princípio vitomaterial, princípio vital, que ele funciona como uma cola que gruda o perispírito, célula a célula no nosso corpo físico. E aí o espírito vai reencarnando, multiplicando célula, nasce com 9 meses, o embrião, né, vira o feto, depois uma criança nasce. Isso termina com 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade a criança ainda está reencarnando. O princípio, o espírito ainda está nesse processo de ligar. O que isso tem a ver com suicídio, né? Acontece que esse princípio vital ele tem uma outra função. Ele é uma energia, ele é a nossa pilha. A gente tem prazo de validade. A gente nasce com prazo de validade. Enquanto esse princípio vital a gente está cheio de vitalidade, né? Novinho lá, é criança, a pele lisinha, né? Depois a pele começa a não ter mais a mesma elasticidade, a gente começa a ficar cansado. Está perdendo o quê? Está perdendo vitalidade, a energia está começando a enfraquecer, igual uma pilha. É o princípio vital, porque ele vai estar ali com um período, ali a nossa programação que a gente tem de vida. Para quê? Para manter esse perispírito colado. Tá bom? Então a gente vai reencarnando, né? Passa aí. A gente vai reencarnando, tá vendo lá? O espírito, e aí assim se dá a reencarnação. Tranquilo? É assim que a gente nasce. Eu não vou entrar mais nos detalhes aqui, isso é material de estudo, dos estudos sistematizados nas casas espíritas. Qual é a questão? A questão é que morrer é o contrário. O que é morrer, tecnicamente? Esse princípio vital começa a acabar, começa a enfraquecer com a idade. O que é a morte natural? A morte natural é a morte sem dor. O princípio natural, o princípio vital vai se enfraquecendo, vai se extinguindo, daqui a pouco a gente apaga, igual uma vela. Mas não apaga, a gente apaga aqui e acende lá. Porque na verdade o princípio vital se extingue e a gente descola. O perispírito descola. Por isso que o Neo, o Sam, né, que eu estou trocando os filmes, o Sam olha para trás e ele não consegue voltar para o corpo. Por quê? O princípio vital ele vai se extinguindo com a idade, tá? Vai se extinguindo, ou então, se ele passa por um processo violento, um tiro, como foi o caso do Sam, esse princípio vital ele começa como se ele fosse evaporando. Imagina o sangue, que no sangue a gente tem o princípio vital no sangue, essa energia vital. Começa a sangrar, a energia começa a ir embora, a gente começa a descolar, começa a ficar fraco. Não é que a gente está ficando fraco, a gente está começando a ficar sem comando no corpo. Esse princípio vital é o chamado ectoplasma, chamado pelo Charles Richer, Kardec chamou de princípio vital. O Charles Richer chama de ectoplasma, que é o que a gente fala que o espírito usa nos fenômenos de efeitos físicos, que tem tudo a ver, porque é um material ali que está justamente ligando a parte física com a parte mais etérea, que é o perispírito. Então, o
o espírito pega aquele material do médium, o médium tem essa característica de liberar fluido vital, e o médium, o espírito usa ali para movimentar objetos, por exemplo, depois devolve. Senão o médium fica muito fraco e pode complicar. Então, morrer é isso. Aí notem bem, só que a depender de como você pensa, do que você entende da vida, se você acha que morrer acabou, que a vida continua, esse princípio vital se desprende mais ou menos. Então vamos pensar o seguinte, uma pessoa que se suicida, ela acredita que deu, sei lá, um tiro, bebeu alguma coisa, cortou os pulsos, qualquer coisa assim. O que ela acredita? Que ela vai morrer. E quando morrer, acabou. Então essa pessoa ela é muito apegada à matéria, concordam comigo? Porque uma pessoa desapegada à matéria, até os problemas ele encara melhor. Então o cara está ali muito apegado. Então ele vai e se mata. O que acontece quando ele se mata? O corpo dele está encharcado de fluido vital. Quanto mais jovem ele for, pior. E o suicídio tem crescido muito entre jovens, inclusive crianças. Fico pensando que leva uma criança, né, a se suicidar. Mas tem crescido. Então, ele se matou, mas o organismo dele, o corpo físico, o perispírito está encharcado de fluido. Esse fluido, ainda mais ele sendo tão materialista, mentalmente demora mais a se dissipar. Então ele fica muito ligado ao corpo. Por isso que eles dizem que estão sentindo os vermes comerem, que as sensações continuam sentindo a dor. Relatos de espíritos que ingeriram veneno e sentem muita dor no aparelho digestivo por conta do que o veneno causa, né? De dor, de desconforto. Por quê? Porque ele está encharcado de fluido vital. E muitas das vezes, lá, a Ivone Pereira fala no Memória do Suicida, quando a pessoa vai ser socorrida, por que o tal do Vale dos Suicidas? O Vale dos Suicidas é um lugar de reunião de pessoas afins. Então as pessoas por afinidade se concentram ali. Por que ele fica lá tanto tempo? E esse tempo depende, cada caso é um caso, não tem uma regra concreta. Ele fica ali até esse fluido vital, porque ele não tem condições de ser socorrido enquanto ele ainda está cheio de fluido vital. Ele vai depender se ele é um cara revoltado e não aceita, demora mais. Se ele é um cara que já tinha algumas questões relacionadas ao mundo espiritual, o André Luiz fala lá no nosso lar que ele vê uma luz, aquela luz é resultado de uma prece que alguém fez por ele naquele dia. 8 anos depois, uma pessoa que ele ajudou, lembrou dele, ficou sabendo que ele tinha desencarnado, fez uma prece por ele, gerou um brilho. Quando ele viu o brilho, ele lembrou que Deus existe, o Clarence apareceu. Só que o Clarence não apareceu. O Clarence falou: eu sempre estive aqui, você nunca quis viver. Então, na hora que a vibração proporcionou, ele foi resgatado. Então, isso às vezes leva um tempo que depende muito do que você pensa. Às vezes você se suicidou, mas foi um momento de loucura. Então, diminui um pouco a responsabilidade. Ah, foi um momento de desespero, mas o cara se arrependeu logo. Então, cada caso é um caso. Mas a questão do fluido vital vai influenciar justamente nesse ligar e desligar do corpo. Então, o Espiritismo vem dar essa contribuição, essas informações nesse intercâmbio mundo espiritual e mundo material, a fim de que a gente tenha isso para tomar melhor as nossas decisões. Então, eu fico pensando, e essa situação não é uma situação fácil, né? O que leva uma pessoa a entender que essa é a única solução para resolver os seus problemas. Então, primeiro, essa questão de não acreditar no futuro, na vida futura, né? No pós-vida. E de achar uma situação tão desesperadora de entender que ela não é capaz de superar os seus problemas. Eu quero começar a concluir levantando um pouquinho a vibração. O assunto é pesado, eu acho esse assunto muito pesado, muito complicado, mas é necessário. Né? No ano de 1984, Olimpíadas de Los Angeles, as mulheres, pela primeira vez, as mulheres foram participar da maratona.
42 quilômetros correndo. Eu hoje não me imagino andar 4 quilômetros caminhando, né? Imagina 42 correndo. E as mulheres, porque acreditava-se que as mulheres não eram capazes de fazer uma maratona, uma prova extenuante. E foi a primeira vez. Naquela época, mesmo entre os homens, você tinha os lugares para você se hidratar, água, beber água. E se eu não me engano eram 4 só, ou 6, mas era uma quantidade limitada que você pegava água e bebia. Então teve uma maratonista suíça e havia uma grande expectativa, porque muita gente criticando, é um absurdo botar mulher para fazer isso, mulher tem que ir para o fogão, tem que lavar roupa, tem que lavar louça, né? Se hoje tem esse negócio, tá? Esse negócio não tem lá em casa, né? Às vezes até lamento um pouquinho, mas a gente tem que avançar, tem que lavar a louça, não tem jeito. E como é que a mulher não vai fazer? Isso é um absurdo, desperdício de recursos e tudo mais. E havia muita pressão em cima das mulheres. E aí tinha uma maratonista chamada Gabrielle Andersen. Gabrielle Andersen, uma das competidoras, ela perdeu um desses postos de hidratação. Estava muito calor, muito sol, o verão dos Estados Unidos é forte igual o nosso. E ela veio muito já bem debilitada, desidratada. Só que quando ela chega no estádio olímpico, ao adentrar no estádio olímpico, não basta entrar e cruzar a linha de chegada. Ela tem que entrar, dar a volta inteira e aí sim cruzar a linha de chegada. Ela era a última, já tinha todo mundo passado, já tinha entregue as medalhas e as pessoas achando que ela tinha desistido pelo meio do caminho. Então as outras competidoras passaram, o pessoal já estava indo embora, a equipe de repórter já estava desmontando o material, o Galvão Bueno tem uma narração dele no YouTube que ele fala disso, e daqui a pouco, tá chegando aí a competidora, e ele, o Galvão fala, não, liga tudo, me dá um microfone, o pessoal volta, ela entra no estádio, trôpega, espasmo muscular, câimbras pelo corpo inteiro. E note bem, ela entra no bagaço. Tinha que dar a volta inteira no estádio. Um campo de futebol, uma pista em volta, imagina isso. E ela, toda a expectativa, e ela ali. E ela foi cambaleando, com cambaleantes. E os médicos, né, do Comitê Olímpico Internacional vieram, mas não podiam ajudá-la. Porque se a ajudassem, ela seria desclassificada. Mesmo ela sendo a última, ela queria completar a prova. E o estádio inteiro começou a bater palma. E ela foi avançando, e cambaleava, e ameaçava cair. E os médicos ali, apoiando, e indo, e quase eles não podiam ajudar. E quando ela cruzou a linha de chegada, quando ela foi se esborrachar no chão, ela não caiu. Porque aí sim, os médicos do COI ampararam e seguraram. Tem um outro amigo que fala que cada um de nós dá para escrever um romance espírita. E que às vezes a vida parece que está muito ruim. Parece que nada vai dar certo. Parece que não tem outra maneira de... Não vai dar. E parece que quando já está muito ruim, que não tem nada que possa piorar, eu olho para um estádio olímpico e eu tenho que dar uma volta inteira ainda. Só que eu não aguento mais nada. E parece que eu estou sozinho. Parece que eu não tenho ajuda. Parece que as pessoas não compreendem o que eu estou passando. Parece que ninguém me entende. Por mais que pareça que as coisas estão ruins, por pior que seja, precisamos lembrar que nós somos espíritos imortais. Que ninguém morre. Que nós estamos aqui e que viemos de lá para cá, assim como um dia voltaremos e permaneceremos lá, e viemos para cá com um grande planejamento, com muita gente nos ajudando, com muita gente torcendo por nós. Nos momentos que nós achamos que nós vamos cair, que nós vamos desabar e que a vida vai acabar, nós não cairemos, porque existem amigos espirituais, espíritos amorosos, bondosos, amigos familiares que já passaram por lá de lá, que estão ali torcendo por nós, que estão ali ao nosso redor,
que estão tentando nos ajudar de todas as maneiras possíveis, só que eles não podem fazer pela gente, porque senão nós não teremos o mérito, porque senão a gente perde a prova, a gente é desclassificado. E nós estamos aqui para aprimorar as aptidões intrínsecas à medida em que nós caminhamos com dificuldade, tropeçando, mas caminhamos com o objetivo. Com o objetivo de ir até o final da vida com essa ideia maior de aprender, de evoluir, de crescer. Então, quando nós acharmos que iremos cair, não cairemos. Os amigos espirituais estarão ali para nos amparar, estarão ali torcendo muito por nós, estarão intuindo outras pessoas a falar conosco, a conversar, a diminuir a nossa dor e o nosso sofrimento. Então, eu gostaria que essa metáfora da Suíça, da valente Gabriele Anderson, ficasse nos nossos pensamentos aí, pelo menos por uma noite. Que parece que não vai dar, parece que nós não vamos conseguir, mas nós vamos conseguir. Não existe nenhum outro determinismo, quando a gente fala de espiritismo, senão que nós vamos evoluir. A evolução é uma lei, não é uma opção. Nós não temos opção de não evoluir, porque ela é uma lei, e como toda lei, ela tem mecanismos de nos promover, de nos motivar ao crescimento, ao aprendizado. Muitas das vezes, uma dessas promoções, uma dessas técnicas, dessas didáticas utilizadas pelas leis que regem o universo, é através da dor e do sofrimento, que, se bem compreendidas, nós iremos ver que nós iremos crescer, que não é castigo de Deus, porque Deus ama todos nós e Ele sabe que nós vamos conseguir. Não interessa quem está indo mais rápido ou mais devagar, quem vai chegar em menos tempo ou menos tempo. Deus não liga para o tempo, Deus é atemporal, Deus existe antes do tempo. E por causa disso, Ele manda um dos seus filhos na qual ele tem mais convivência, que ele tem mais intimidade. Ele manda Jesus para estar aqui orientando os trabalhadores do mundo espiritual, amando as pessoas. Lembrem que ele dizia que o pastor de ovelhas, ele abandona o rebanho e vai buscar um só, porque todo mundo é importante. Não adianta o rebanho chegar e aquele ficar para trás. Ele precisa que todo mundo chegue. Não é porque ele precisa, já que tem algum trabalho, ele precisa por amor, porque ele ama a todos nós. E não é à toa que ele diz que quando nós estivermos sobrecarregados, quando nós estivermos aflitos, quando parece que nós não vamos conseguir dar a volta no estádio porque já estamos em frangalhos, quando o sofrimento for enorme, quando o cansaço for gigantesco e parece que vai acabar, não acabou ainda. Diz ele: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, leve ao meu fardo, suave ao meu jugo, vinde a mim e eu vos aliviarei. Muita paz.